Olá, povo do Jornal da Record News. Queria lembrar para você que pode nos acompanhar em multiplataforma. Você pode baixar aí no celular, se você quiser, o nosso aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. Se estiver perto de computador, tablet, tem o YouTube, Facebook, Instagram, enfim, nós estamos em todas as redes sociais. Comentários aqui, a nossa hashtag é JRNews, ok? Como você conhece todo dia. Bom, hoje nós não temos o nosso anti-herói aqui, porque hoje é uma edição especial do jornal, haja vista as decisões que aconteceram hoje no Supremo Tribunal Federal. O país inteiro está comentando, todo mundo está indo atrás e nós trouxemos então aqui o pessoal para conversar conosco, ok? Bom, para comentar o que o Supremo decidiu, nós temos dois convidados. Dr. Clever Vasconcelos, promotor de justiça, está aqui conosco. Clever, muito obrigado pela gentileza, pela participação. Também o Dr. João Paulo Martinelli, que é advogado criminalista e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. Bom, gostaria de começar essa nossa conversa em relação àquilo que o Supremo decidiu. Clever, essa decisão do Supremo, portanto, tira qualquer suspeita de parcialidade do juiz Sérgio Moro ou isso foi adiado? É uma decisão liminar. Hoje não foi julgado o mérito do habeas corpus. Portanto, se surgirem novas provas que possam comprometer a imparcialidade do julgador, obviamente aí que o mérito do habeas corpus pode tomar outro rumo pela concessão da ordem, mas isso depende muito dos acontecimentos futuros. Hoje, portanto, foi uma decisão liminar que afastou a ideia da parcialidade do então juiz Sérgio Moro. Portanto, o ex-presidente Lula segue preso e a coisa vai indo porque, enfim, há ainda data para ser designada para o julgamento de mérito. Agora, Martinez, se cogitou também que ele ficasse em liberdade esperando a decisão definitiva, a chamada decisão de mérito, para a gente poder entender aqui. Tá? Que avaliação você faz disso? Essa decisão liminar foi cogitada exatamente por não ter prazo para se julgar o mérito, né? Então, como não tem uma data definida e o ministro Gilmar Mendes sugeriu o julgamento dessa liminar para que ele pudesse aguardar em liberdade o julgamento do mérito, ou seja, julgasse o julgamento se houve ou não houve a parcialidade do juiz, né? A parcialidade seria com que o Moro teria agido, então, para forçar a condenação do Lula? Não só isso, mas teria agido em conluio com a acusação. Com né? o Ministério Público? Com o Ministério Público. Sei. A sua avaliação, você que é do Ministério Público. E aí, Cleber? Olha, houve ou não conluio? Então, Heródoto, nós, enfim, tivemos contato com as informações obtidas por esse aplicativo de troca de mensagem. O Intercept. Intercept. Mas é bom que se diga o seguinte, todas essas interceptações foram feitas ao arrepio da lei. Portanto, há uma indicação de uma suposta prova ilícita. Todos nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal tem um posicionamento que a prova ilícita pode beneficiar o réu. Mas agora, diante da ponderação dos valores que estão em jogo, valor da intimidade e o valor da segurança da nação no que diz respeito à quantidade de dinheiro desviada, é possível também nós avaliarmos que a intimidade ficaria em segundo plano diante da quantidade de dinheiro que foi roubado da Petrobras e do país todo. Isso vai ser, sopesado avaliado na hora própria. Agora, é importante esclarecer o seu telespectador aqui, Heródoto, no sentido de que se o Intercept divulgar novas informações e essas informações forem altamente comprometedoras, na minha avaliação, ainda não são. Sim, o comportamento do juiz e do membro do Ministério Público não foi um comportamento 100% de acordo com o que pede a magistratura e o Ministério Público. Mas a ponto de comprometer o mérito do julgamento,
Eu acho que aí um extremo exagero e estão politizando um processo judicial que não deveria ser politizado. É óbvio que envolve o ex-presidente da República, mas a gente percebendo pelas redes sociais, há um extremo exagero, dizendo que supostamente o juiz Sérgio Moro teria sido parcial. Não há nada nas conversas da minha avaliação que indique isso. Mas há uma politização do processo? Assim, a politização dos dois lados, né? Pelo próprio ritmo com que o ex-presidente foi julgado, né? O recurso dele foi acelerado para que fosse julgado logo, para que ele ficasse inelegível, isso não tem dúvidas, né? Muita gente que foi condenada em primeira instância muito antes dele, só teve o recurso julgado muito depois, né? E até eu uso discordar do colega que o grau de parcialidade aí não é só dessas conversas, né? Para os advogados que atuaram na Lava Jato ou atuam na Lava Jato, várias decisões do juiz Moro eram exatamente no sentido de aguardar que o Ministério Público trouxesse provas, como se estivesse, de certa forma, orientando a trazer provas, né? Enquanto, na ausência de provas, ele deveria simplesmente dizer, olha, eu não tenho que aguardar se não me provaram, e é o ônus da prova do Ministério Público provar, né? Então, portanto, e as decisões eram deferidas, a revogação de cautelares, por exemplo, né? Então, agora, a politização, sem dúvida, existiu dos dois lados. Trata-se do ex-presidente da República, né? Agora, com essas conversas do Intercept, basadas esse suposto benefício para alguns políticos que poderiam apoiar a Lava Jato, não. Então, tudo tem que ser avaliado com bastante cautela, desde o início, né? Novamente, eu ouço discordar que o tom das conversas, o juiz não pode orientar um membro do Ministério Público a agir, não pode indicar testemunha, não pode pedir para inverter fase de investigação. O Ministério Público tem o ônus de levar a prova da acusação. Se não conseguir levar, o juiz tem que simplesmente absolver pela dúvida. Essa história de que o juiz tem que ir atrás da prova para buscar qual é a verdade real do fato, isso não é incompatível com a Constituição Federal. Claro. Olha, eu acho interessante o seguinte, todo mundo está falando do processo do Lula, mas o juiz Sérgio Moro absolveu muita gente também. E ninguém está falando dos processos em que o juiz Sérgio Moro absolveu. Muitas dessas conversas interceptadas, certamente, trataram desses processos em que fulano, beltrano foram absolvidos. E não existe nenhum mecanismo de informação ou da imprensa que está dando destaque para isso. E eu vou dizer mais, o juiz tem a capacidade de coletar a prova de ofício. Ainda que ele dissesse que aquela testemunha é importante ou não é importante, ele mesmo de ofício, independentemente da vontade do advogado ou do promotor de justiça, ele tem a faculdade de requisitar a oitiva da testemunha. Então, essa situação, houve ciclano, houve beltrano, isso não impede dele ouvir a testemunha de ofício. Então, certamente, o que está acontecendo, o que de fato está acontecendo, é uma situação que está se valorizando politicamente. Uma conduta que não é 100% correta, porque não deveria o Ministério Público, o juiz ou mesmo o advogado conversar sobre processo em rede, enfim, em WhatsApp, em Telegram, enfim, não é um bom tom, mas agora me parece que não foi conversado sobre valoração da prova. O que foi conversado é o seguinte: eu acho importante tomar aquela diligência. Eu acho importante, enfim, ouvir aquela testemunha. O tom da conversa também variou sobre a questão de como foi a divulgação das notícias nos mecanismos de imprensa entre o membro do Ministério Público e o juiz. Isso não avaliou prova no processo.
Ou seja, a conduta de ambos deve ser avaliada. No caso do juiz Sérgio Moro, ele não está mais na magistratura, mas ainda tem o membro do Ministério Público. Agora, a ponto de dizer que essas conversas alteraram o estado de ânimo no que diz respeito à formação da convicção do juiz, isso me parece que não está bem comprovado. Martinelli. Novamente eu ouço discordar, porque o Código de Processo Penal autoriza o juiz a produzir prova de ofício. Mas o Código de Processo Penal é de 1940, de um regime ditatorial. Estado Novo. Estado Novo. A Constituição era outra. A Constituição de 88 não permite ao juiz produzir prova de ofício porque o juiz tem que ser imparcial. Se houver dúvidas em relação à culpa de alguém, o juiz tem que absolver. Quem tem que produzir provas são o juiz, em regra, nem poderia... O Moro não ficou distante. Olha, nas oitivas de testemunha, as perguntas que ele fazia eram perguntas para arrancar prova contra os réus, e não só do ex-presidente Lula, mas em todas. Ele fez as vezes do procurador da República, né? E o juiz tem que ficar inerte. O juiz tem que abrir a palavra para as partes e aguardar que as partes produzam a prova. Se ele não se sentir convencido da culpa, ele tem que absolver. É o que, pelo menos, diz a Constituição. A Constituição não recepcionou esse dispositivo do Código de Processo Penal. Né? Agora, pelo tom das conversas, não dá para afirmar que que as conversas influenciaram na valoração das provas, mas dá para perceber que já havia uma predisposição anterior, né, da condenação. Vamos tomar cuidado com a opinião pública, vamos tomar cuidado com aqueles políticos que podem nos apoiar, vamos inverter fase, vamos com cautela porque essa decisão aqui pode ser revogada depois no Supremo e pode pegar mal. Então, o juiz não pode ter esse tipo de preocupação, né? Mas os advogados que atuaram na Lava Jato não conseguiam conversar com o Sérgio Moro para um mero despacho. O máximo que a gente conseguia era conversar com o assessor, né? Então, o procurador da República, da mesma forma, deveria também conversar com os assessores ou então abrir a conversa para os advogados também, né? Tudo era despacho com assessores, não tinha acesso ao juiz. E aí demonstra que a paridade de armas do processo não existiu. Cleber, isso vicia o processo ou não? Vicia se a conduta do magistrado preponderar pela preferência de uma das partes. Agora, como o juiz é o destinatário da prova, e a prova nunca é da acusação nem da defesa, a prova é prova. A prova é oferecida pela acusação, apresentada pela acusação, apresentada pela defesa, explorada pelas duas partes. O juiz, como destinatário da prova, ele sofre a influência do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. Ele recebe as provas produzidas pela parte e também, ouso discordar do brilhante colega, no sentido de ele mesmo ir atrás da prova. Aí a gente fala assim, é um juiz inquisitivo. Não. O próprio Código de Processo Civil, que foi aprovado anos atrás, não é do regime ditatorial, aprovado pelo Congresso Nacional, permite que o juiz colha a prova de ofício, ainda que a parte não apresente, porque ele é o destinatário da prova. Então, o fato do juiz estar instigado a descobrir a verdade, principalmente um juiz criminal, isso é natural. Isso é natural da descoberta da verdade. É o que nós falamos de verdade real. O juiz quer saber o que aconteceu. E ainda que o membro do Ministério Público e a defesa não traga essa prova, ele tem que ir atrás. Porque ele quer descobrir efetivamente o que aconteceu. Para absolver, como muitos foram absolvidos, ou para condenar, como muitos foram condenados. Martinelli. Eu continuo discordando. Eu acho que o juiz não pode buscar prova. O juiz tem que ficar inerte, tem que ter a mesma distância das partes. O juiz tem que receber as provas. Por isso que existe o princípio in dubio pro réu, quer dizer, na dúvida, o réu tem que ser absolvido.
Porque se a acusação não demonstrar a culpa do acusado, o juiz não tem que ir atrás de provas para buscar. É a acusação que tem que buscar. O juiz não pode investigar, o juiz não pode ir atrás de fatos, porque aí acaba tanto por um lado como por outro também. O juiz que também vai atrás de prova para absolvição também demonstra uma parcialidade. O juiz só pode agir de ofício quando houver uma ilegalidade muito grande no processo. O juiz não pode ir atrás dessa prova para formar a convicção? Se ele não formou convicção? Não, ele tem que formar a convicção pelo aquilo que as partes trazem. Tá. Ele não pode ir atrás? Eu entendo que não pode, como isso fere a parcialidade, inclusive já julgados tanto da Corte Interamericana de Direitos Humanos como da Corte Europeia de Direitos Humanos, dizendo que o juiz, quando vai atrás de provas, torna-se parcial, né? E até mesmo nos Estados Unidos nós tivemos já casos de juiz que por muito menos, né, por uma única... Nós temos um caso na Virgínia que o juiz, por uma única mensagem enviada a um policial que conduzia o júri, foi afastado do cargo, exonerado, e depois ainda a Ordem dos Advogados o impediu de exercer a advocacia. Ele perdeu a faculdade de direito por enviar uma única mensagem. Como agora na Suíça, uma única mensagem enviada por um procurador, que inclusive auxilia a força-tarefa no Brasil, esse procurador foi afastado porque enviou uma mensagem ao investigado, a um dos investigados, uma mensagem de texto. Quer dizer, o Estado tem que ficar imparcial, não pode tender para um lado nem para o outro.